A paz do Senhor, uma boa noite. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu vou dar aí alguns minutos, né, uns 5 a 10 minutos para você se organizar, para você tomar uma água, você que chegou da igreja agora, você que veio do culto, você que estava em casa, você que não foi para a igreja hoje também, né, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Enquanto as pessoas vão se organizando, você que está chegando nessa live, você compartilha, você comenta, você compartilha com os amigos, com os familiares, tá? Quem é crente, quem não é, você compartilha. Você chegou aqui no perfil da Escola Bíblica Casa de Zadok, né? Nós somos uma escola bíblica, nós não somos uma igreja, nós nunca seremos uma igreja, não somos uma escola de teologia, uma faculdade de teologia, nós somos uma escola bíblica que estuda a Bíblia, né? Que traz cursos, traz palestras, traz palavras, né? Prega a palavra do Senhor como ela é. Nós explicamos a Bíblia, estudamos, compartilhamos a Bíblia com você, totalmente gratuito, tá? Então você não se preocupa, nada do que nós fazemos vai cobrar nenhum real. Nós não cobramos pelo curso, não cobramos certificado, não cobramos material, é totalmente gratuito. Então que você possa compartilhar essa live. Nós estamos no mês da sabedoria, tá? O mês de janeiro, nós temos 31 dias. E por isso decidimos estudar a Bíblia durante 31 dias. Cada dia nós estudamos um capítulo da Bíblia. E hoje, né, dia 18, nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Provérbios, tá? Então você que está aí já acompanhando os outros estudos, né? Você sabe, pega a sua Bíblia da sua preferência, pegue papel e caneta, você que gosta de anotar. E você que porventura perdeu algum estudo bíblico que a gente fez dos primeiros dias, do dia 1 até o dia 17, ele está no nosso canal do YouTube. Basta você pesquisar lá, Escola Bíblica Casa de Zadok, você vai achar o nosso YouTube. Lá tem todos os dias, do 1 ao 17. Quando nós terminamos aqui a live, nós já postamos lá para você poder assistir. E se você ainda não conhece o nosso canal, lá tem seminário bíblico, lá tem estudos bíblicos, tem palavras aonde a gente vai nas igrejas que vai ministrar, nós compartilhamos as palavras, e que tudo aquilo que o Senhor possa tocar no seu coração, você possa ouvir, possa estudar a palavra junto conosco, porque nós cremos, né, que a palavra ela é viva, ela é eficaz, e é ela que nos constrange, nos transforma. E principalmente nós cremos nos dons, tá? É um posicionamento da Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós cremos no Espírito Santo e nos dons. Então você que tem dom, você que porventura crê no Espírito Santo, você pode compartilhar conosco a sua história, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp ou das mensagens aqui nas nossas mensagens privadas. Você pode estar pedindo oração. Nós temos pessoas prontas na equipe da Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós oramos pela sua vida, pelas pessoas, né, que tem ministério, você porventura que quer oração, e principalmente você que é algum líder ou que leva a palavra do Senhor, né, e quer algum estudo bíblico, você também pode comentar aqui o tema que você gostaria de ver o estudo bíblico aqui, ou até mesmo você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, porque nós disponibilizamos o PDF desse estudo bíblico. Vai para você em PDF, para você imprimir. A única coisa que nós pedimos é que, da mesma maneira que você recebe esse material totalmente gratuito, que você também possa aplicar ele totalmente gratuito, tá? Todo vídeo, todo seminário, todo estudo bíblico, qualquer coisa da Escola Bíblica Casa de Zadok é proibida a venda, tá? Nós não autorizamos nenhum tipo de cobrança a respeito do material do estudo bíblico. Hoje é um dia de bênçãos, eu glorifico ao Senhor, né? Hoje eu fui ao templo, né, à igreja, onde eu congrego, e o Senhor falou grandemente, né, renovou as minhas forças aí, e por isso nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Mais uma vez, porque Ele é bom, irmãos, né, Ele é bom.
Antes de começarmos o estudo bíblico, antes de você começar qualquer estudo bíblico ou devocional bíblico, né, você vai orar, né? Esse livro é só um livro, né? A Bíblia ela vai falar que na época de Jesus e todas as outras épocas tinham escola de profetas, tinha-se os fariseus, tinham os saduceus, tinham várias pessoas da época de Jesus e dos outros livros também que sabiam a letra, sabiam a palavra de Deus. E aí a Bíblia vai me dizer que o inimigo, né, quando ele se apresenta para Jesus, ele também sabe a palavra de Deus. Ele recita os versículos para Jesus para tentar Jesus, né, para fazer com que Jesus abra mão de tudo aquilo, do ministério que ele está fazendo aqui na terra. Ele cita a palavra de Deus. Então, este livro é só um livro quando você usa ele a fins de só saber a letra, né? A letra, ela nos faz mal se nós não tivermos o discernimento, o Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, ele nos dá discernimento, ele nos dá os dons do Espírito, no qual eu vou conseguir entender o que Deus está falando comigo, e essa palavra ela vai se tornar vida. E aí a Bíblia ela vai dizer que ela renova as minhas forças. Provérbios, vários provérbios vão dizer que palavras de ânimo animam a nossa alma. Então as palavras de Deus, elas são alimento para o nosso espírito, elas animam a nossa alma. Por isso é importante que você leia, que você estude a palavra de Deus, que você ore, que você jejue, para que o seu espírito, para que a sua alma seja vivificada por Cristo, tá? Então abaixe a sua cabeça por alguns instantes, tá? Onde quer que você esteja, para que juntos possamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado. Glória te damos, Senhor, e te glorificamos pela oportunidade, Pai, de mais uma vez dizer que o Senhor é bom. Ah, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, e a Tua presença é que nos guarda e nos livra de todo mal. Pai, eu te convido, Espírito Santo, direciona, Pai, esse estudo. Coloca as palavras na minha boca, Pai. Ensina-nos, Senhor, com os Teus olhos. Ensina-nos, meu Deus, com a Tua voz. Pai, aonde quer que esse estudo chegue, Pai. Aonde qualquer local deste mundo, eu creio, Pai, não importa onde essa pessoa esteja. Ela pode estar no trabalho, na casa ou na rua. Mas, Senhor, que seja diferente. Que haja o Teu sinal, Pai. É o Teu sinal que nós queremos, Pai, porque eu creio que a alma reconhece o Teu sinal. Por isso, Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento dessa pessoa, Pai, para que ela possa ser transformada pela Tua palavra. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que tenta, Senhor, distrair, tudo aquilo que tenta impedir, Senhor, a Tua palavra, possa ser repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Não tenha, Senhor, mais autoridade nem autonomia, Senhor, nem liberdade para fazer nada, porque aonde a presença do meu Deus chega, aonde o Todo-Poderoso chega, a transformação, a mudança, a luz e a vida. E por isso te dou graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Aonde o nosso Deus Todo-Poderoso chega, há diferença, há poder, há vida, há força, e é isso que nós buscamos aí em Cristo Jesus. Vamos ler o capítulo 18, ele é um capítulo que ele é até um capítulo curto, né, comparado com os outros. A gente vem de capítulos que tem 34 versículos, 35, o 18 ele tem 24 versículos, tá? Nas Bíblias que tem título, né, que tem um tema, no caso aqui a King James, ele vai me dizer que o tema desse capítulo é a sabedoria para ouvir e ao falar, tá? Então você que está anotando aí, ele vai me dar palavras, conselhos para ouvir e para falar. Eu vou ler a versão da King James, que é uma versão mais antiga, né? Você acompanhe comigo a leitura e aí nós vamos frisar alguns versículos. Então eu vou ler aqui com você os primeiros 6 versículos, tá bom? O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. 2. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. 3. Vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. 4. Águas profundas são palavras articuladas pelos seres humanos,
mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. 5. Não é direito favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. 6. As palavras do insensato provocam contendas, e a sua língua clama por açoites. Então, esse capítulo, né, do 18, ele vem falando sobre o coração, os pensamentos que o ser humano tem, que são pensamentos obscuros, são pensamentos aí complexos, né? E aí ele vem falando, olha, o solitário, uma pessoa que se sente sozinha, uma pessoa individualista, uma pessoa que não tem Deus, porque nós estamos só quando nós não temos Deus, ele busca o seu próprio interesse. Ele rebela-se contra a verdadeira sabedoria. E o que isso significa? Lá no princípio, né, quando Adão, né, e Eva, eles pecam, eles ficam só, sem a presença de Deus. A presença de Deus, ele se afasta, né? E aí é onde eles buscam os seus próprios interesses. Quando nós, né, temos aí a semente, né, a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração, ele é um coração que já nasce assim, impiedoso, ele já nasce ruim, ele já nasce buscando os seus próprios interesses, é aonde eu vou pecando contra Deus, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então essa é a diferença entre uma tradução e outra. O que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que aquela pessoa que porventura, né, ela é egoísta, ela está se rebelando, ela se rebela contra os conselhos de sabedoria, ela se rebela contra a sabedoria de Deus, porque aí no versículo 18, você vai ver aí, que ele vai dizer assim, versículo 2, né, capítulo 18, versículo 2, o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim fazer valer o seu modo de vida. Então ele vai me dar, tanto o versículo 1 quanto o versículo 2, ele vai me dizer características, né, do insensato, do solitário, daquele que busca a si mesmo, busca o seu modo de viver, né? Nós tivemos aí recentemente um meme muito conhecido, que a menina estava fazendo uma trilha, né, e ela largou o rapaz lá e ela foi embora, largou ele, e ela falou, olha, é o meu modo de viver, entendeu? Meu jeito de viver é assim. Então, essa característica, né, que vem, ela é uma característica de uma pessoa insensata, é uma pessoa sem sabedoria. Por quê? Porque ela busca o seu próprio deleite, o seu próprio prazer. Ela não busca a sabedoria, ela não busca o entendimento, ela não se preocupa com o bem comum, né? Ela se preocupa com si mesma, ela se torna uma pessoa egoísta, orgulhosa. E aí nós podemos perceber que desde o capítulo 1 até o capítulo 17, ele vai me dando características que é um padrão muito comum da pessoa que não tem a sabedoria vinda de Deus. Você vai encontrar essas características de orgulho, de insensatez, de buscar a si mesmo, os seus próprios deleites, né, que vai buscar a si mesmo. E aí ele vai dizer, versículo 3, assim, vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com ela a desonra. Na outra versão, ela vai dizer assim, os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Então, qual que é o entendimento? Essa pessoa que ela pratica aqui, ao versículo, ele vai me dar uma orientação, né? Que é aquela pessoa que pratica o versículo 1 e 2, que é uma pessoa egoísta, é uma pessoa solitária, que só pensa em si mesmo, no seu modo de viver. Ele vai dizer, olha, essa pessoa que é cheia de impiedade, ela acaba passando vergonha, porque ela suja o seu nome. As pessoas percebem que ela só quer a si mesmo, e aí elas começam a se afastar. Então ele vai te orientar, olha, versículo 4, águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Na outra versão, ela vai me dizer assim, a linguagem humana é profunda, como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. A gente pode utilizar de meios, né, como nós estávamos falando no início do estudo, a palavra, né, às vezes você pode saber o livro inteiro, você pode saber a Bíblia inteira, e aí você pode se encher, o ser humano, ele consegue ter águas profundas, ele consegue se encher de palavras para utilizar essas palavras para o seu próprio bem. Mas, no caso, na verdadeira sabedoria, ela vem da palavra do Senhor, né? Por mais que seja profundo o conhecimento do ser humano,
o conhecimento de Deus, ele não tem fim. Então, tudo aquilo que nós achamos, como posso explicar? A sua visão, ela vai daqui até a porta da sua casa. Mas a visão de Deus, ela vai muito além disso. Então, por mais que a gente tenha os nossos conceitos, os nossos preceitos, as nossas características e tudo, Deus, ele é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos ser. Juntando tudo que você tem de conhecimento em toda a sua vida, da sua avó, do seu avô, dos seus pais, de todas as gerações, Deus ainda assim consegue infinitamente ser muito maior do que tudo isso. Então, no versículo 5, ele vai dizer assim, versículo 6, vou destacar o versículo 6. As palavras do insensato provocam contenda e a sua língua clama por açoites. O versículo 6. Deixa eu ver aqui na outra tradução. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Lógico que você não vai sair agredindo todo mundo na rua, né? Não vou dizer pra você que não dá vontade. Quando você vê uma pessoa tola, né, falando asneira, falando um monte de besteira, dependendo da gravidade do que ele falar, dá vontade de você ir lá e sair no braço com ele, né? Todos nós somos seres humanos e temos essa vontade quando nós nos sentimos ofendidos. Mas a Bíblia nos orienta, né, que apesar dele provocar, apesar dele tentar fazer isso, aí ele vem dizendo assim, versículo 7, quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Então, por mais que você tenha essa vontade, por mais que você fique com raiva, por mais que você fique chateado quando uma situação dessa acontece, Deus, através da palavra dele, está te orientando e falando, olha, o tolo, você não precisa fazer nada. Por mais que você queira ir lá dar uma surra nele, ele mesmo acaba caindo na própria armadilha dele. Então, você não precisa tentar se justificar, você não precisa tentar ir lá tirar satisfação. E aí, ele vai continuar do versículo 8 ao 12, vamos ler, do 8 ao 12, na versão da linguagem de hoje, tá? Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. 9. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. 10. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. 11. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Então, esse capítulo, ele vem falando de vários pontos, né, no qual cada versículo ele vai citando um ponto específico. Como nós falamos aqui, o livro de Provérbios ele não foi escrito igual uma carta dos outros livros. Eles são vários conselhos que foram juntados e se tornou o livro de Provérbios. Então, ele vem dizendo no versículo 6 e 7 falando do tolo. No 8, né, ele vem falando, olha, os mexericos, eles são deliciosos, né? A fofoca é deliciosa. Como o ser humano gosta, né, de saborear essas coisas. Mas aí na tradução antiga ele vem dizendo assim, ó, a boca do insensato é a sua própria desgraça e os seus lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. 8. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. O nome do Senhor é torre forte, sobre a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então, assim, por mais que seja agradável isso, ele vem falando que isso é coisa de tolo, né? Apesar de ser gostoso, apesar das pessoas fazerem, se sentirem bem, né, em falar um dos outros, né? Mas ele fala, olha, se você é trabalhador, né, no versículo 9, relaxado, é companheiro daquele que desperdiça. Então, ele vem nos orientando a trabalhar, né, com vontade, ter vontade de trabalhar, porque senão você está trabalhando da mesma maneira que aquele que trabalha desperdiçando. Não adianta nada você ir enrolando. Então, ele vai te dando conselhos práticos. E aí, no 10, ele vai falar, ó, juntando isso tudo aqui, o nome do Senhor é como uma torre forte para as pessoas direitas. E elas vão e ficam em segurança. Então, por mais que você esteja rodeado de pessoas tolas, por mais que elas falem coisas que dá vontade de ir lá dar uma surra nelas,
Por mais que você saiba que elas mesmas estão cavando para si mesmas uma armadilha. Por mais que os mexericos para as pessoas seja gostoso falar da vida dos outros. Por mais que existam pessoas que não trabalham direito, existem pessoas que são preguiçosas, que desperdiçam, né? Trabalham assim como aqueles que desperdiçam. Aí ele vai falar, o Senhor, ele é torre forte para quem é direito. Então, se você toma cuidado com a sua língua, se você não é tola, se você não é tolo, você fala coisas de Deus, você tem responsabilidade com o seu falar, você tem responsabilidade sabendo que o que você fala tem um efeito na outra pessoa. Porque existem palavras, irmãos, que elas doem muito mais do que um soco. Existem palavras que são colocadas aí para sua esposa, para os seus filhos, que doem muito mais. Então ele vai falar, mas aqueles que são direitos, aqueles que tomam cuidado com as suas próprias palavras, aqueles que trabalham direito, eles vão e eles ficam em segurança, porque Deus é torre forte. O que é uma torre forte? Antigamente, né, tinha os castelos, eles eram cercados de muros, tinha a torre de vigilância. Então, quando vinha um problema lá muito longe, por mais que fosse longe, ele era avistado na torre. Então, as pessoas elas faziam, né, alternavam entre umas e outras para fazer aquela vigilância. E existiam cidades que se falava, olha, essa cidade ela tem uma torre forte. Por quê? Porque é quase impossível alguém chegar ali e não ser avistado, né? A cidade ela está segura, porque se o inimigo vem, ele vai ser avistado, e aí a segurança é alertada, né? As pessoas que vão lutar, que vão proteger, elas são avisadas. Então, esse Provérbios ele vai me dizer, olha, por mais que você possa passar por situações que os tolos falem mal de você, que haja mexericos, que haja problemas, que pessoas que trabalham não trabalham direito, não fazem o que deveriam fazer, por mais tudo isso, o Senhor é para você como torre forte, para você que trabalha direito. Você está em segurança, Ele te protege, Ele te guarda, mesmo que o inimigo venha de longe, Ele está ali, Ele cerca a cidade, né? As pessoas que protegem, elas cercam, e é uma torre forte. Então, se você está passando por essa situação, você se apega nessa palavra do Senhor. E eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque várias vezes, em vários provérbios, em vários livros da Bíblia, né, Deus, ele nos garante essa segurança. Ele nos garante esse cuidado. Ele fala, olha, eu vou para o Pai, mas eu não deixo vocês só. Eu deixo o meu Espírito Santo com vocês. Eu te guardo, eu te protejo, eu te ouço, né? Quando Jó passa por toda aquela situação onde ele perde tudo, né? Deus permite que ele perca tudo. Ele fala para o inimigo, olha, você pode tocar em tudo, só não tirar a vida dele. Nós vemos que, apesar dele perder tudo, ele não perde o contato com Deus, irmãos. Porque ele conversa com Deus, ele fala, Deus, olha a minha situação, eu queria ter morrido. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, ele clama, Deus responde. E aí ele fala novamente, ele reconhece a soberania de Deus. Então, eu acho isso magnífico, porque mesmo que o inimigo venha, porque a palavra de Deus ela vai falar, ó, vocês terão tribulações, vocês terão problemas, vocês terão dificuldades, vocês terão coisas que você acha que você não vai suportar. Por quê? Porque, né, quantas pessoas na Bíblia acharam que não iam suportar, acharam que aquilo ali era o fim, né? Ruth, Esther, várias mulheres de Deus, homens de Deus, Davi passou, né, toda a perseguição aí pelo rei, e naquele momento você tem uma certeza de que não tem saída, que você está encurralado, e aí vem Deus e fala, olha, eu sou para você como torre forte, eu te protejo, eu te dou segurança, né, eu te dou lugar para você ficar. E aí no versículo 11 ele vai falar assim, os bens dos avarentos constituem sua cidade fortificada. Eles imaginam que ela seja inexpugnável. 12. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. 13. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice. Comete grande tolice. E passa vergonha. A alma, versículo 14, a alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença,
mas o espírito deprimido, quem pode suportar? 15. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Então, irmãos, aqui do 11, né, até o 15 que eu li com vocês, do 11 até o 15, ele vai dizer assim na tradução da linguagem de hoje, tá? O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta da cidade. Então, no 10, ele vai dizer, olha, por mais que aconteçam circunstâncias, por mais que tenha situações, Deus é torre forte para você. Mas aquele que é rico, aquele que tem poder, aquele que tem dinheiro, ele acha que ele está seguro, ele acha que no dinheiro dele ele está protegido. Mas aí ele vai dizer, versículo 12, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Então, irmãos, é uma falsa ilusão, é uma ilusão que nós estamos protegidos, né? E aí ele vai dizer assim, precede a queda, esse orgulho, essa altivez, essa arrogância. Nós vemos muito isso em Provérbios, do capítulo 1 em diante. Ele sempre cita isso, olha, tome cuidado. Quando você está se sentindo forte demais, quando você está se sentindo poderoso, quando você está sentindo que as coisas, né, que a riqueza, que o poder, que a autoridade humana está construindo uma torre forte para você, você está achando que você pode, tome cuidado, porque esse é o princípio da queda. É isso que acontece antes de você cair. Eu e você, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando nós nos sentimos fracos, quando nós sentimos que as coisas não vão dar certo, quando nós sentimos que nós não damos conta, é onde nós reconhecemos a força do Senhor. Não quer dizer que você não pode ser rico, não quer dizer que você não pode ter autoridade, não quer dizer que você não possa ter as coisas. Quer dizer que mesmo que você tenha as coisas, mesmo que você seja rico, mesmo que você tenha empresas e autoridade, você tem que ter a sabedoria vinda de Deus e o entendimento de que isso não é torre forte para você, que isso não te mantém, isso não te sustenta, porque isso do dia para a noite ele pode acabar. Do dia para a noite as coisas elas podem acabar, o dinheiro pode acabar, a saúde pode acabar, o cargo pode sair, a empresa pode falir. Então a sua segurança ela tem que estar na mão do Senhor, ela não tem que estar nas coisas, porque é o que precede. O inimigo ele utiliza disso, da nossa arrogância, do nosso orgulho, para poder nos fazer passar vergonha. E aí no versículo 13 ele vai dizer, olha, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha, né? Tem um ditado que minha avó falava, nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é pra gente ouvir mais e falar menos. Então, você que tem costume de falar, né, de tentar se explicar antes de ouvir o que o outro quer dizer, aí a palavra de Deus vai falar, olha, você é tolo, ouça primeiro, ouça, tenha sabedoria, não seja apressado no falar, não seja apressado no responder. Por quê? Porque você pode passar vergonha, porque você não entendeu o que está sendo dito, você não sabe o que está sendo dito. E aí versículo 14 vai dizer, a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. E aí eu fico maravilhada quanto que a Bíblia, né, vai mostrando a nossa alma, quanto que a Bíblia vai mostrando quem nós somos, né? Ela é mais do que um manual, irmãos, de como nós podemos viver, de quem nós somos, porque ela mostra quem é o nosso coração. Fora o cabelo, fora a roupa, fora o dinheiro, fora o cargo, o seu coração, ele é o que a Bíblia mostra que é. E ele vai dizer, olha, o seu coração, se você estiver doente e ele desanimar, né? Aí ele vai falar, olha, cadê? A vontade de viver mantém a vida, mas se você desanimar, não existe mais esperança. Então, aquela pessoa, né, que fica doente, às vezes, que está acamada, se ela não tiver a vontade de viver, né, se ela desanimar, ela acaba entregando os pontos. Não tem mais esperança, a vida vai definhando, porque aquilo que a gente acredita, ele vai dominando a gente, né? Existe uma passagem que fala assim, aquilo que você deixar ser dominado, né, você vira escravo. Então, se você fica doente, você acredita que você vai morrer, não há esperança, porque o seu corpo vai começar a definhar, né? Se você está chegando numa situação e você acredita que ela nunca vai acabar,
você fica naquela situação. Por quê? Porque você não vê saída. Você está acreditando, você está determinando isso no mundo espiritual, que aquilo ali vai acontecer. E isso é muito forte, irmãos, porque essa autoridade, ela foi dada por Deus para nós, né? A palavra de Deus, ela vai dizer, olha, Adão e Eva foi criado, o mundo foi criado, e ele vai dizer, olha, agora eu dou autoridade sobre todas as coisas para vocês. Agora eu dou autoridade sobre os animais, agora eu dou autoridade para vocês constituírem família. E aí vocês vão poder ter esse poder da palavra, né? Vocês vão poder orar um pelos outros, vocês vão poder determinar a cura em meu nome, vocês vão poder fazer grandes coisas. Em meu nome vocês vão poder determinar a cura das enfermidades, a libertação de um espírito maligno, vocês vão poder fazer as coisas. Então, irmãos, quando você fala, quando você externa, né, esse capítulo 18, ele vai me falando isso. Olha o poder da fala, de você determinar que você vai morrer porque você ficou doente, de você determinar que você não vai sair dessa situação, de você determinar que vai dar tudo errado. Esse poder da fala. E aí ele vai dizer, olha, versículo 15, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, você que quer ser uma pessoa sábia, você que era uma pessoa sábia, você tem que estar ansiosa para ouvir, ansiosa para estudar a palavra de Deus, ansiosa para aprender a palavra de Deus, para ter a sabedoria vinda de Deus, é se esvaziar do que você já conhece, do que você sabe, do que você acha, para que Deus possa colocar o que Ele é, o que Ele sabe, a sabedoria e o entendimento dele dentro do seu coração. E aí do versículo 16 ele vai dizer assim, de que adiantam riquezas nas mãos do insensato? Versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. 17. A primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. 19. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Então ele vem me dizendo, né, no versículo 16, 17, o 18, 19, 20, a respeito dessa palavra, né? No 16 ele vai dizer, olha, um bom presente vai abrir passagem para quem o entrega. Então, conduz a presença daqueles que decidem. E aí a primeira pessoa que vai lá apresentar a sua causa, ela parece ter razão, até que outra pessoa seja ouvida. Então ele vem falando, olha, o poder de você falar, de você saber a hora certa de falar. Se você entra numa discussão, tá os dois blá, 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 falando ao mesmo tempo, ninguém tem razão. Então deixa uma pessoa falar, ela vai parecer ter razão até você ter a oportunidade de falar. E aí você tendo a oportunidade de falar, aí você vai defender a sua tese. E aí ele vai dizer, olha, é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. As discussões são como grandes portas trancadas de um castelo. Então, uma das principais coisas, e aí eu coloco aqui não só o amigo, mas eu coloco o irmão, o familiar, o marido, a esposa, né? É muito difícil você voltar atrás das suas palavras. A partir do momento que é falado, que tem uma discussão, que você ofende, aqui vai dizer, olha, é reaver a amizade, reaver o casamento, reaver o seu ministério, reaver tudo, é muito mais difícil do que você conquistar uma cidade grande. Por quê? Porque existem palavras que você não explica, você não volta atrás. Então, esse capítulo de Provérbios 18, ele vem dizendo, olha, tome cuidado com as palavras, tome cuidado com o que você vai falar, ouça, entenda, ouça o que estão falando primeiro. E aí ele fala, olha, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras, né? Então, tudo padece a partir do momento que eu uso a minha língua, né? Versículo 21 ele vai dizer, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Então,
O versículo 21, para mim, desse capítulo 18 é o versículo chave do capítulo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que a sua língua, o que a minha língua tem determinado na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, na vida dos meus filhos? Porque Provérbios, ele vai me dizer, olha, eu posso determinar a vida e eu posso determinar a morte. Eu posso fazer discussões que não voltam atrás, amizades que não voltam atrás. Eu posso terminar casamentos por conta da minha língua, por falar, ofender. Então, tome cuidado. Tome cuidado que da sua boca saia coisas boas, né? No capítulo, acho que é o capítulo 15, 16, vai dizer, olha, fale coisas boas, animam o corpo, animam a vida. Fale coisas boas para que você possa ter vida. Então esse capítulo 18 ele vai repetir, olha, a língua ela tem o poder para a vida e ele tem o poder para a morte. E aí versículo 22, quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. 23, o pobre se expressa com súplicas, mas o rico avarento responde com arrogância. 24, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Então, ele vai falar, versículo 23, né? O pobre se expressa com súplicas. Né? Já viu quando a gente passa por dificuldade, começa a acabar o arroz, começa a acabar o feijão, a conta não está paga, a conta de água não está vencida. Aí o pobre ele vai falar, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre, me ajuda. Mas aquela pessoa rica, ela age com arrogância. Né? Se você não tiver a sabedoria do Senhor, o dinheiro que está na sua mão, você fala, olha, tá pago, entendeu? Porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque eu recebi. E aí entra uma arrogância, entra um orgulho dentro do seu coração. Entenda que quando o dinheiro chega, quando você consegue as coisas, é porque o Senhor te deu. É que o Senhor deu a oportunidade. Não deixa o Provérbios dizer, olha, não deixa a arrogância entrar no seu coração e você ser uma pessoa ingrata, sair da sua boca só coisas, né, arrogantes, orgulhosas, cheias de si mesmo. E aí ele vai dizer, olha, o versículo 24, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Teve um dos capítulos que nós falamos de Provérbios, que nós falamos a respeito disso, de você orar e você pedir por pessoas que estejam ao seu redor, pessoas de Deus, né, para você não se sobrecarregar. Nós falamos muito a respeito da depressão, da ansiedade, né, principalmente você que é obreiro da casa do Senhor, você que tem ministério, você que tem um cargo, às vezes tem uma empresa, você se sobrecarrega, você não tem alguém para conversar, alguém para desabafar. Não é uma multidão. Não é uma multidão que às vezes resolve, porque às vezes a multidão ela te leva à ruína. Por quê? Porque muitas pessoas vão olhar de fora a situação e vão falar, olha, é isso mesmo, entendeu? Termina seu casamento, sai desse emprego, e vão dar conselhos superficiais, né? A multidão, muitas pessoas, ela não tem uma intimidade, a pessoa ela não se coloca no seu lugar, ela vai falar por falar. Mas aí Provérbios ele vai dizer, olha, se você tem um amigo mesmo, próximo, mais chegado que um irmão, né? Ele vai ser muito bom, ele vai estar ali, ó. Existe aquele que é mais chegado que o irmão, por quê? Porque é aquele que vai se compadecer do que você está passando, é aquele que vai te socorrer, é aquele que vai chorar com você, vai rir com você, vai estender o braço, né? É bom que não ande só, ande dois, né? Porque se um cair, o outro vem e levanta. E aí, Provérbios ele vai me dizer isso. Ele vai dizer, olha, tome cuidado com a multidão de palavras, com falar, com a multidão de pessoas. Ouça mais. Minha avó dizia muito assim, ó, ouça quem está perto de você, o que eles estão falando, porque aí você consegue perceber quem é que realmente gosta de você, quem realmente quer o seu bem, né? Com base nos conselhos que você está recebendo, você vai conseguir identificar quem tem amor por você, pelos seus filhos, pela sua casa, quem quer o seu bem verdadeiramente, vai te ajudar a levantar, vai ter palavras de ânimo, né? Quando você quiser desanimar e se entregar para a doença, ou se entregar para uma circunstância ruim, quando você quiser bater boca com um tolo, que você quiser dar uma surra nele, né? Existe um amigo mais chegado que o irmão, ele vai chegar, olha, não faz isso, não vale a pena, né? O Senhor é a nossa torre forte, a nossa justiça, é a nossa força.
Então, dentro desse provérbios, ele é um provérbios curto, né, comparado com os outros provérbios. Hoje eu não vou me estender muito, porque eu sei que vocês estão cansados, né, eu cheguei também do culto, mas ele é um provérbios muito importante. Ele, se não é um dos mais importantes, porque ele nos dá esse comparativo do falar, do ouvir, e ele nos dá um comparativo de cuidado com as palavras, com a força das palavras, cuidado com as coisas que você determina e cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque pode ser que você esteja sendo levado pela grande multidão para a ruína e você não está percebendo. Então ouça mais quem está ao seu redor, né? Fale para coisas boas, coisas que determinam vida e não morte. Cuidado com as palavras que você fala no seu casamento, cuidado com as palavras que você fala com seus filhos. Que hoje nós possamos orar por isso, pelo poder da palavra. Que Deus me dê e te dê sabedoria. Deus me dá sabedoria no meu falar. Me dá sabedoria, Senhor, para me ouvir mais, para me esperar o outro falar antes de eu vir me defender a minha tese, para me lembrar que a minha segurança não está nas coisas, não está nas pessoas, não está na riqueza, não está na grande multidão, não está na autoridade, nos cargos, mas a minha força, ela está no Senhor, que é torre forte para mim, que é torre forte, que é segurança, que me guarda, que eu possa ter a sabedoria vinda de Deus para falar com os meus filhos, para ensinar. Eu tenho a sabedoria de Deus para o meu casamento, porque depois que eu fizer um erro, depois que eu ofender, que eu perder uma amizade, que eu perder um casamento, que eu perder os meus filhos, aí é mais fácil conquistar uma cidade do que eu reatar aquilo ali. O vínculo que se desfaz, né? Existem palavras que às vezes você guarda desde criança no seu peito. Existem palavras às vezes que você ouviu e aquilo ali determinou todos os anos seguintes da sua vida. Às vezes existem palavras no início do seu casamento que durante todo o seu casamento você não consegue esquecer, você não consegue apagar da sua mente. Então, da mesma maneira, tenha responsabilidade com o que você fala, mas também ore ao Senhor para que Deus te cure dessas palavras que foram feridas. Se existe ainda caminho para você se consertar com essa pessoa, com esse irmão, você se conserte, né? Você senta, conversa, fala, olha, pai, mãe, né? Olha, marido, olha, filho, filha, né? Teve essa palavra ela quebrou, né, a minha confiança com você, essa palavra ela quebrou o nosso relacionamento, mas hoje a Provérbios ele me ensina que a nossa palavra ela tem poder para dar vida e ela tem poder para dar morte. Então hoje eu estou te chamando aqui para a gente se perdoar, para a gente dar vida ao nosso relacionamento, para a gente dar vida ao relacionamento de filho e de pai, de filho e de pai, de marido e mulher, né, de amigos, né, seja qual for o seu relacionamento. A Provérbios ele vai dizer, olha, existe a oportunidade de dar vida através da palavra, né? Então eu vou orar nos dois sentidos e você ore comigo, né? Eu não sei o que é que você está precisando, mas Deus ele tem um bálsamo para curar essa ferida dentro do seu peito, para curar essas palavras, para lançá-las no esquecimento, para te dar vida nova, porque ele é a torre forte e ele também é uma torre forte para te dar sabedoria, para que você possa fazer a partir de agora diferente, ter a sabedoria. E aí a palavra de Deus vai dizer que aqueles que encontram uma boa esposa, é muito bom aqueles que encontram uma boa esposa. Por quê? Porque uma boa esposa ela vai dizer palavras de vida. Ela vai edificar a casa com palavras que trazem vida para os filhos, para o marido, para o casamento. O bom marido, ele traz palavras de vida para a esposa, né? Quanto você está linda, o quanto vocês são tudo. Por quê? Porque ele vai dizer, Provérbios 18, que o orgulhoso, ele acha que aquilo que ele tem, na força dele está ali, sendo que a torre forte ela vem do Senhor. Então você tem que entender que nada do que você tem, da casa, do carro, das coisas, nada disso tem valor. É Deus que tem valor, é o que Deus te dá, é a oportunidade que Deus te dá de fazer, de pagar uma conta, de ter vida, de levantar, de ter saúde, de ter uma família, de ter filhos. É Deus que é soberano. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, glorifico ao Senhor, Pai, por essa palavra, por esse capítulo, Senhor, que engrandece o Teu nome e nos mostra, Senhor, o quanto o Senhor nos criou de uma forma perfeita, Pai. Com 2 ouvidos, Pai, para ouvir, uma boca para falar. O quanto o Senhor nos criou, Pai, com uma autoridade, um poder de palavra, Pai, de dar vida e de dar morte. Olha, Senhor, quanto o Senhor nos fez
imagem e semelhança do Senhor, que usou essas mesmas coisas para criar o mundo. Nós conseguimos reconhecer, Pai, no nosso DNA, o Senhor, a Tua presença, né? Nós somos criação Sua, Pai, feita pelas Tuas mãos. Senhor, nos dá hoje, Pai, da Tua sabedoria. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa as palavras que saíram da nossa boca, que feriram, Senhor, o nosso casamento, as nossas amizades, os nossos filhos. Feriram, meu Deus e meu Pai, as pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa, Pai, os nossos pecados todas as vezes que nós trabalhamos, Pai, irresponsavelmente para o inimigo. Porque nós trazemos a ruína, Pai, ao fazer mexericos, fofocas. Como era saboroso, Senhor, falar, porque nós até ali não tínhamos, Pai, a sabedoria do Senhor, de entender que isso pode trazer morte, de entender, Pai, que isso pode destruir uma amizade, que isso pode destruir um casamento. Pai, perdoa, Senhor, todas as vezes que nós fizemos isso. Senhor, se há em nós alguma ferida, se há em mim, Pai, ou no meu irmão alguma ferida, Pai, de palavras que foram faladas, casamentos que foram terminados, Pai, maldições que foram colocadas sobre os filhos. Olha, Senhor, a palavra que foi lançada quando era criança e determinou todo um caminho, Pai. Pessoas que não conseguem confiar uns nos outros, pessoas que não conseguem ser felizes, não conseguem ser felizes no casamento, não conseguem ser felizes com os filhos, porque tem uma insegurança, Senhor, por causa de uma palavra, Pai. Senhor, que a Tua presença possa se manifestar neste lugar, Pai, e de encontrar onde essa pessoa está. Passa, Senhor, o Teu bálsamo nessa ferida, Pai. Que haja, meu Deus e meu Pai, uma mudança, Senhor, a partir de hoje. A alma dela consiga respirar. A alma dela consiga viver, Pai, de forma diferente. Possa fazer planos de felicidade. Possa ter vida, Pai. Que ela possa, Pai, falar palavras, meu Deus e meu Pai, que possam determinar um 2026 diferente na vida dela. Senhor, toma, Senhor, a nossa língua. Senhor, a nossa língua é como uma espada, Senhor, que pode ferir, pode matar, Pai. Nos dá da Tua sabedoria, Pai. Nos tira da nossa arrogância, da nossa soberba, de achar que podemos alguma coisa, ou que fazemos alguma coisa. Ah, Pai, nós não fazemos nada. Nós não temos poder sobre a vida nem a morte. Nós não temos poder em trazer a riqueza. Não podemos, meu Deus e meu Pai, ser nada, Senhor. Não podemos nem distinguir o amanhã, se não for a Tua graça, a Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nos ensina a Tua sabedoria, Pai, porque ela é melhor do que a nossa, Pai. Que nós possamos ser humildes, que nós podemos ouvir mais, que nós podemos falar menos, Pai, mas que nós podemos ser cheios da Tua presença. Pai, eu Te glorifico por cada vida, Senhor, que ouviu esse estudo até aqui. Aqueles que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Aqueles que querem fazer um concerto com o Senhor que porventura, Pai, quebrou a aliança. Foi uma palavra que ele lançou, Pai, contra Ti. Foi uma palavra que ele lançou contra ele mesmo. Ele disse: eu não posso, eu não sou, eu não mereço, eu não vou conseguir. Deus não me quer. Pai, que ele possa hoje mudar essas palavras, Pai. Porque o Senhor, a Tua palavra, ela diz que o Senhor morreu por nós. Por todos nós. Pobres ou ricos, gentios ou judeus. Por todos o Senhor veio, pecadores. Por todos aqueles que são errados. O Senhor veio para os doentes, para os cansados, para os humildes. O Senhor veio para todos, Pai. Então que hoje haja perdão, mas haja mudança, Pai. Haja renovo da aliança. E eu entrego, Pai, a vida de cada um deles, para a honra e glória do Teu nome, Pai. A Ti, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Eu glorifico a Deus pela sua vida. E amanhã nós vamos estar aqui novamente, estudando Provérbios 19. Você separa a sua Bíblia da sua preferência, tá? Nós utilizamos aqui 2 versões da Bíblia, porque às vezes fica mais compreensível um, às vezes fica mais compreensível outro para você. De toda maneira, né, que a palavra ela possa entrar no seu coração, ela possa fazer morada. E até amanhã.